Meio-dia, 16 minutos. A gente vai falar de um tema agora que engraçado, assim, é um tema que é difícil pra gente falar. A gente tem como meta aqui na Rádio Jornal do Almoço, né? Sempre com credibilidade, na medida possível com leveza. A gente vai fazer o que pode, mas é um assunto que é difícil da gente tratar, principalmente para famílias que estão nessa situação, mas a gente precisa conversar, porque senão, aí se não conversar, não enfrentar esse problema, aí que não vai mudar nunca. Esse problema é o endividamento, né? Essas pesquisas recentes que têm mostrado que 70% das famílias têm toda a renda comprometida com despesas. E 54% das famílias hoje no Brasil, pesquisas recentes, mostram que os salários nem dá para o fim do mês. Então a gente vai discutir esse assunto agora com o Ricardo Viana, ele que é mestre em economia, autor do livro Matemática Financeira, graduação, pós-graduação em concursos e também diretor na Poupex. Ricardo Viana, seja muito bem-vindo ao Mesa para Dois. Muito boa tarde, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui na Nova Brasil FM, é uma rádio que eu gosto muito. Não, e eu estou muito feliz que você está aqui para prestar serviço, né? Porque a gente sabe, hoje tem muitas famílias e que chegaram por diferentes motivos, seja por um acontecimento, uma doença na família, a chegada de um novo membro, eu que sou mãe de dois, sei quanto custa uma criança, alguma coisa aconteceu, então foi um descontrole por uma série de fatores, enfim. Só que isso afeta muito, né, essas famílias, Ricardo, de uma forma que tira as noites de sono. Endividamento é algo muito grave, ele mexe com a psicologia da família, com o equilíbrio, né, do dia a dia. A gente tem basicamente 4 fatores ali que levam ao endividamento. Primeiro, a inflação é um efeito macroeconômico, ou seja, a inflação ela diminui o poder de compra, então você acaba, né, você tem aqui no Brasil uma indústria bancária muito eficiente. Você tem crédito muito fácil e caro. Uhum. É muito fácil, se você não fizer nada, você já entra no cheque especial, você já parcela cartão de crédito. Aham. Isso é uma bola de neve e no médio e longo prazo isso tem sido destrutivo para algumas famílias. Então, a inflação, crédito fácil e barato e tem, né, um terceiro fator que eu listo que é o hábito de consumo. Isso é muito danoso para as finanças da família, você consumir aquilo que você não precisa, né, que é grave, e consumir além daquilo que você pode. Então, esses fatores combinados, eles levam a um endividamento muito, muito grave. E é claro, a consequência ou a causa, né, assim, a baixa educação financeira. A gente tem até hoje no currículo escolar, você tem as gerações atuais, elas estão tendo mais contato com a educação financeira, mas as gerações anteriores Eu ainda nunca não, tive né? nada. Então, esses fatores acabam, infelizmente, levando a esse grau tão elevado de endividamento, né? E é legal você mostrar isso, né? Que é essa cultura esse hábito de consumo. Ah, e a falta, assim, a gente é muito levado, muito passional para essas compras, assim, essa questão populacional. E a falta de educação é muito clara, né? A gente tem outros países que têm no currículo acadêmico há muito tempo essa. Além da educação financeira, vai um pouquinho além, assim, educação não sobre o consumo, mas a gente tem. Eles conseguem mostrar, assim, como a gente fica refém do que é mostrado, de propaganda, como funciona uma propaganda. Eu achei tão sensacional na Finlândia, eles mostrando para as crianças como eles são induzidos a alguma coisa por determinado comportamento midiático. Aí eu falei, gente, por que a gente não tem isso aqui? Assim, Os algoritmos trabalham a favor da gente consumir mais. é, E eu sou economista, trabalho com finanças. Quando a gente vai falar sobre endividamento, sobre consumo, é natural que me busquem, né, para explicações, para entender. Mas famílias e pessoas muito endividadas, eu costumo dizer, isso é um trabalho 20% para um financista e 80% para um psicólogo. Então você perfeito. precisa mais de psicologia do que de um economista, né, para tratar o endividamento maior, o endividamento. É claro que as ferramentas de finanças ajudam bastante. Fazer Sim. orçamento, entender como é que funciona os juros, buscar, né, a melhor gestão de dívida, mas a questão realmente danosa do consumo, ela precisa de outros instrumentos além apenas de finanças, né, de fazer orçamento. Gente, é um mestre em economia, tá? Diretor na Volpex falando isso. Isso é muito bacana pra gente, para essas pessoas.
Buscar, e eu acho que é difícil, acho que, então, o primeiro passo para sair desse endividamento, acho que é buscar ajuda, diferentes ajudas, né, Ricardo? Porque, assim, se você tá naquele hábito, você tá é difícil você quebrar hábitos, é difícil você quebrar padrão se não tiver uma ajudinha de fora, você tem que ter muita força de vontade e, assim, precisa buscar ferramentas externas. Isso, exatamente. E a primeira, a lição básica é você fazer um orçamento pessoal. Você vai ver isso, talvez em todas as perguntas eu começo repetindo, olha, faça um orçamento. Entenda o que você está recebendo, para onde estão indo seus gastos. Se a gente não entender como é que está o padrão de gastos, se você não enfrentar isso, se você não adianta, se você não enfrentar o tema não desaparece, ele vai continuar existindo. Vai piorar, Vai com piorar, juros do né? jeito que E vai estão. piorar. E o Brasil tem estruturalmente juros muito altos. Então, isso endividamento ele já seria um problema em qualquer país, mas aqui, num país que tem um juro estruturalmente alto, ele se torna um problema, né, que se agrava muito mais rápido, né? Um problema que se avoluma e se agiganta de forma muito mais rápida. Então, eu recomendaria fortemente para as famílias, olha, façam um orçamento, conversem em casa sobre finanças. O fato de você não conversar não quer dizer que o problema não exista, né? Ele vai continuar existindo. E se você não dominar esse problema, o problema vai dominar você, né? Então, você precisa, isso é um projeto de família, né? Tem que conversar em casa. Que lindo, ainda mais você a gente está nessa hora do almoço, muitos pais pegando os filhos no colégio, indo deixar os filhos no colégio. É importante a gente começar desde cedo também, né? Começar isso com os meninos, por menor que seja, achar que não entende, mas já vai conversando desde o início, né? Para eles terem essa cultura também do pensar financeiramente, do ter um limite, o dinheiro não é só apertar um cartãozinho ali, que nem meu filho acha, de 2 anos, perto da máquina que é infinito. A gente diz, o desejo passa, mas os juros ficam, né? Então, Perfeito. E como é que a matemática financeira pode ajudar, Ricardo? a matemática financeira ela pode ser um GPS, né, para a sua vida financeira. Ela direciona, ela traz as ferramentas básicas ali, matemáticas, para se entender o que são juros simples, o que são juros compostos, o que significa o custo efetivo total, que são 3 letrinhas, 7, que a gente tem em todo empréstimo, né? É obrigatório você informar o 7 ali, que junta todos os custos. Você entender o poder dos juros compostos para quem está aplicando e quanto pode ser desastroso para quem está devendo, né, no longo prazo. Então, a matemática financeira vai te dar esses instrumentos para você melhor entender, enxergar melhor, né, o mundo econômico. Então, eu considero ela muito importante. E a gente tem matemática financeira já no segundo grau, na faculdade, em diferentes cadeiras. O que o ensino da matemática precisa evoluir cada vez mais é conectar o ensino da matemática com a vida real. Então, quando a gente fala do Ah, déficit de ensino em matemática, na verdade ele faz parte do déficit da educacional, né? A matemática é um deles, né? É porque a gente precisa conectar melhor a matemática com o dia a dia e até regionalizar, né? É diferente o ensino, você ensinar olha, matemática para alguém no interior, alguém na capital. As pessoas vivem realidades diferentes, né? Quando você conecta a matemática com essa realidade, o ensino fica muito mais natural, o entendimento fica muito mais fácil. E matemática não aceita você pular etapa, né? Se você não tem uma boa base, você vai achar a matemática difícil, as outras etapas mais difíceis. Mas, na verdade, se você domina a base, o resto vem natural. Matemática financeira é isso. Se você entende juros compostos e juros simples, meu livro, eu digo, são 11 capítulos, mas se você entender os dois, de juros simples e juros compostos, o resto é natural. Você entende todo o resto de maneira muito fácil, né? mas e aí contra-intuitivo, né? Se a gente não, é difícil, exatamente para a gente não ter essa base. Uhum. Já comecei a tentar entender essas questões de juros. Eu falei, gente do céu, não é simples. A gente realmente precisa ter essa educação. É, e quais são a gente volta essas dicas para começar, né? E no seu livro, você trata muito para concurso, para pós-graduação, mas tem essa base também para quem quiser esse começo de entender um pouquinho melhor de onde está se metendo. Sim, sim. Eu acho que você entender juros simples, juros compostos, entender como é que funcionam as diferentes formas de sistema de amortização, né? Quando você vai pagar uma dívida, fazer um financiamento imobiliário,
Isso te dá um poder para entender, né, sua vida econômica que te coloca na frente, né, acima da média, normalmente, da população brasileira. Ao se defrontar com a escolha num banco, você vai ter muito mais elementos para fazer uma decisão mais acertada, uma decisão mais inteligente. E, e eu acho que é isso que a gente precisa, né? Aprofundar e entender, Precisa. discutir a educação financeira no dia a dia, discutir em casa, discutir com os É, filhos, e ter o exemplo em casa, né? Porque a palavra pode ensinar, mas o exemplo é que educa, né? Então, as famílias precisam buscar esse equilíbrio, né? Esses dias a gente estava conversando com pessoas também da área e falar assim, gente, tem gente que não entende que os bancos são diferentes, que cobram maneiras diferentes, que existem outras possibilidades. Você pode ter portabilidade de crédito. Acho que é tudo igual, assim. Se é um banco, é a mesma coisa do outro banco. E não é, né? E É muito. você sabe qual é o crédito pessoal mais barato que os bancos oferecem? Normalmente é o crédito com garantia do imóvel. É um crédito Ah, chamado CGI. Então, você tem imóvel, você consegue buscar um crédito, normalmente em qualquer banco. A, B, C, qualquer banco que você trabalhe, o crédito com garantia do imóvel é usualmente o crédito mais barato, mais longo. E é muito pouco utilizado no Brasil. As é. pessoas utilizam muito mais o consignado, utilizam cheque especial, utilizam, né, Aham, por uma questão cultural, uma questão aham. dessa deficiência da educação E é financeira. muito mais fácil você entrar no cheque especial, pegar Muito mais muito fácil, do que. muito mais fácil, né? E aí, eh, eh, organizando as dívidas, né, fazendo um crédito mais barato para quem está. E aí entra a educação financeira e entra a psicologia. A gente tem diferentes abordagens para tratar o endividamento. Você tem uma forma que a gente chama de avalanche das dívidas, que é você tratar primeiro as dívidas mais caras, né? Isso que a matemática te induz a fazer. Olha, se eu recebo um dinheiro, estou poupando, né, vou pegar minhas dívidas, vou quitar a mais cara. Isso está correto. Mas do lado psicológico, existe uma outra técnica que se chama a técnica da bola de neve, que é você quitar as dívidas menores, para você ter um efeito de progresso, né? Você tem, sei lá, 12 dívidas, né? Você pega a menorzinha, já quita, no próximo mês você tem 11. Isso tem um efeito psicológico muito poderoso. Dizer, pô, eu estou tendo progresso, eu vou continuar nessa trilha, né? São metas críveis. Então, Uau! você pode juntar as duas técnicas, né? Você quita as menores e quita as mais caras, e vai amortizando as mais caras, vai fazendo esse mix. Eu acho que ele é um cenário de sucesso aí, né? Maravilha, Ricardo Vianto, muito obrigada pela participação. Tá? Eu que agradeço.